Contempla de novo o dia que nasce, deixa que Deus acorde seus sonhos, celebra feliz a dança da vida, deixa teu ser encontrar o amor. Contempla de novo o dia que nasce, deixa que Deus acorde seus sonhos, celebra feliz a dança da vida, deixa teu ser encontrar o amor. Vamos nesse momento entrar em comunhão, nos conectar com toda a natureza que celebra esse dia com carinho e com ternura. Vamos nos conectar ao nosso Deus que criou toda essa natureza. Esse nosso Deus que nos fez com muito amor, com muito carinho, com muita ternura. E que colocou em nós a sua essência. E por isso nós temos essa certeza de que Deus está neste momento muito conectado a nós, muito conectado a nós. Peçamos que o Espírito Santo nos conduza neste dia, para que assim a gente possa contemplar durante todo esse dia a criação de Deus, as maravilhas de Deus. Vamos também entrar em comunhão com todas as pessoas que fazem o bem, mas entrar em comunhão também com aquelas pessoas que não conseguem fazer o bem, com as pessoas que se sentem feridas, que não conseguem perdoar e por isso não têm paz. Queremos nesse momento rezar pelos nossos irmãos e irmãs que estão doentes, estão precisando de saúde, estão precisando de cura. Queremos agora trazer para a nossa oração, além das intenções que você tem aí, que tem no seu coração, nós vamos também trazer para a gente rezar junto pela Ana Gabriela, pelo Miguel Barros, pela Lara, Maria Rita, pela Cecília. Vamos rezar também pela Tereza e pelo Ricelli Bezerra, pelo Luiz Carlos Brito, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, e aí com toda a sua família, também a Marioli e família, Oresina Maria Solange Oliveira, Joane Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias. Rezemos também pela dona Rosiana Maria Andrade, pela Maria das Graças Bezerra, pelo Jorge, pela Cristina, pelo seu Francisco do Terço, pela Lúcia Maria da Silva, Leila e Juraci Júnior. Rezemos pela Carla Graciene Silva Soposto Reis, também pelo Cássio Leonardo Silva Soposto, toda a família, Francimar do Pedro Raimundo, Antônia da Silva Lima, Cosme e Betânia, Neuza, Tiago Leite, Marcos Vinícius, Lucinéia Costa, a Marlene, a Nilda do Pedro Raimundo, a dona Bárbara Costa Carvalho e a dona Francisca e toda a família, Maria de Lourdes Veitosa Painho, Maria e Rita Nunes, Maria Rosa da Silva Barbosa, e também entregar no colo do Senhor a criança, o Richard. Vamos rezar por ele, pelo Richard, e rezar também por toda a família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje, da liturgia de hoje, está em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para escutar tua palavra no coração do meu silêncio. Deixa-me ficar em paz. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu, era chefe dos cobradores de impostos.
e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por aí. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar na sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para meditar tua palavra no coração do meu silêncio. Deixa-me ficar em paz. Jesus, agora, hoje, ele está atravessando a cidade de Jericó. Ontem, a gente refletiu aqui sobre a questão do cego, né, que estava à beira do caminho. Jesus estava chegando a Jericó e ali ele cura o cego. Hoje ele está atravessando a cidade e mais uma pessoa é salva. Ele cura mais uma pessoa. E aí você vai dizer, mas Zaqueu não tinha nenhum problema. Ele tinha sim. Certamente Zaqueu era alguém que acumulava muitos bens. É interessante observar, primeiro porque Jesus está atravessando a cidade. E ali tem um homem. O de ontem, o cego de ontem, não tinha nome. Aqui tem nome, é o Zaqueu. E ele tem uma função, ele tem um trabalho, ele é cobrador de impostos. Só para lembrar que os cobradores de impostos eram odiados pelos judeus. Pelo povo da época, né? Pelo fato deles cobrarem impostos. E aí era considerado uma profissão que não era pura, né? Era uma profissão suspeita, como diz, né? O texto traz uma outra informação dizendo que Zaqueu era um homem muito rico. Porém, Zaqueu tinha uma coisa muito bonita. Ele desejava ver quem era Jesus. Portanto, certamente ele já tinha escutado falar de Jesus e ele desejava ver esse homem que sentava com os pecadores, que já comia, né? Sentava à mesa com os pecadores, que curava a pessoa. E certamente a notícia do cego curado deve ter corrido à cidade, né? E aí, Zaqueu desejava encontrar Jesus. E a pergunta que fica para nós é: nós também temos esse desejo de encontrar-se com Jesus? E quando eu tenho esse desejo, o que é que eu faço para encontrar com Jesus? É interessante que também Zaqueu tinha um grande problema, né? Aqui diz que a multidão era grande e ele não podia ver Jesus pelo fato dele ser uma pessoa de baixa estatura. Então ele vai correr, olha só, ele tem o desejo e agora ele corre. Ele corre à frente e aí ele vai subir numa árvore. Olha só o que o desejo faz. Ele quer ver Jesus, ele tem esse desejo, mas ele sabe que não pode, né? Ele vai ter que ser criativo
porque tem uma grande multidão e essa multidão certamente estava muito ali ao redor de Jesus. Ele era muito baixo, então ele realmente não podia enxergar Jesus. Mas ele usa os instrumentos que ele tem. Ele corre, certamente tem umas canelas muito boas, né? Ele corre à frente e ele vai subir numa figueira. E ele fica lá em cima. Normalmente, quando a gente está andando numa estrada, ninguém fica olhando para cima. Mas como eu já falei anteriormente, assim como Jesus enxergou o cego, assim como Jesus viu o cego, e ele viu muitas outras pessoas, né? Vários relatos, né, falam de que Jesus sempre olha o que acontece ao seu redor. E aqui Jesus vai perceber, vai ver, né, na verdade, o Zaqueu em cima da árvore. E aí Jesus vai dizer: meu rapaz, desça daí, porque hoje eu quero ficar na sua casa. Ou seja, desça depressa. Não adianta ficar em cima da árvore. Hoje eu quero ficar na sua casa. Eu preciso ficar na sua casa. Olha só, o desejo de eu preciso ficar na sua casa. E assim como ele subiu depressa para ver Jesus, ele também desce depressa, rapidamente, e recebe, o texto diz que ele recebeu Jesus com alegria. Ele não recebeu Jesus de qualquer jeito, não. Ele não recebeu Jesus com a cara feia, resmungando. Ele recebeu Jesus com alegria. E aí o texto diz: vendo isso, todos começaram a criticar. Olha, que desde a época de Jesus já tem gente insatisfeita, gente que não quer ver o bem do outro e que começa a criticar, certamente por inveja, né? Certamente por inveja. Por isso critica Jesus. E aí vão dizer: olha, ele vai se hospedar na casa de um pecador. Será que se Jesus hoje entrasse em alguma casa suspeita, né, como diz, né, de alguém que não é de, né, alguém que pode ter feito alguma coisa errada, será que a gente também não criticaria? Será que a gente também não ia criticar do mesmo jeito que fez o povo daquela época? E aí, mas eu tenho certeza que aqui o texto não aparece, mas Jesus certamente não ligou muito para as críticas dessas pessoas. E Zaqueu, né, fica de pé. O texto diz que Zaqueu ficou de pé, certamente quando Jesus entrou na casa dele. A alegria foi tão grande que ele ficou de pé e sem que Jesus dissesse nada, ele vai dizer, olha a transformação. Zaqueu permitiu que Jesus entrasse na sua casa. Zaqueu permitiu que Jesus entrasse na casa do seu coração. E aqui acontece a verdadeira transformação quando a gente reza, quando a gente faz experiência de Deus, também acontece mudança na nossa vida. E aí Zaqueu fica de pé e ele vai dizer: olha, a metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. Olha só a transformação desse homem. A metade dos meus bens eu dou aos pobres. Se roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Significando dizer que Zaqueu tinha também um grande desejo de mudar de vida. E certamente a presença de Jesus na casa de Zaqueu, no coração de Zaqueu, fez com que ele sentisse, o texto também traz isso, né? Uma alegria enorme. Coisa que talvez os bens, o dinheiro que ele tinha, né, não fazia com que ele tivesse tanta prazer, tanta alegria. Não era o suficiente, né, para deixar Zaqueu feliz. E Zaqueu aqui está feliz, por isso ele abre as mãos. A presença de Jesus faz com que ele abra as mãos. Primeiro ele abre o coração, acolhe Jesus, e o segundo passo é abrir as mãos. E Zaqueu se torna aqui uma pessoa generosa. Por isso ele vai fazer o bem, ele quer fazer o bem, ele deseja fazer o bem. Há uma mudança radical na vida de Zaqueu. E aí Jesus vai dizer: meu irmão, meu filho, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Olha que coisa bonita, né, de se ouvir. Eu fico imaginando como é que estava o coração de Zaqueu, de tanta alegria, porque a salvação é algo muito bom e todos nós,
Durante toda a nossa vida a gente quer ser salvo. A gente quer ser salvo. A salvação entrou nessa casa significa dizer a felicidade entrou nessa casa, a paz entrou nesta casa, a união entrou nesta casa. E aí Jesus termina o texto dizendo: de fato o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. E foi para isso que Jesus veio. Ele veio salvar o que estava perdido. E nós, muitas vezes, meu irmão e minha irmã, também para a gente rezar isso, né? Como é que é o meu comportamento diante de alguém que se converte, que procura a igreja, que procura a comunidade, né? Que procura viver uma vida saudável, né? Uma vida correta, né? Como é que eu me comporto? Eu me alegro com essa pessoa ou eu critico? Porque aqui teve gente que criticou Jesus, que certamente criticou também Zaqueu, né, por ter recebido Jesus na sua casa. É interessante que a presença de Jesus é uma presença que transforma. Quando eu digo que foi muito bom aquela celebração, naquele momento lá, eu chorei, eu caí, eu fiz um mundo de coisa, como a gente costuma ver por aí. Mas se tudo isso não transformar a minha vida, primeiro precisa transformar o meu coração. E quando transforma o meu coração, eu também consigo abrir as minhas mãos para acolher, né, o outro, a outra que passa por momentos difíceis, que passa por dificuldade nesta vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, aqui é interessante que o texto traz uma pessoa que é rica, né? Para dizer assim, às vezes, porque é rico, isso não, gente. Mas tem muito rico que é capaz de abrir as mãos, de abrir o coração, também de abrir as mãos. Eu conheço muita gente que vive financeiramente muito bem, mas alguém de uma generosidade, nossa senhora, muito bonita, né? E tem muita gente também que não tem nada e acha que tem muita coisa e que pisa nos outros, né? E, no entanto, não faz muita diferença, né, na sociedade. E o convite de hoje, meu irmão e minha irmã, é justamente experimentar esse Deus que faz, que transforma, né, a nossa vida quando a gente permite, né? Quando a gente abre o coração e deixa que Deus haja dentro dele, com certeza a nossa vida será transformada, né? E a gente se torna muito mais agradável, uma pessoa mais feliz, mais sorridente, né? Mais alegre, capaz de olhar para o outro e ter compaixão, olhar para a outra e ter compaixão. Que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos ajude a fazer uma experiência de Deus. E justamente, sobretudo nesses momentos, né? Momento de oração, momento que a gente pega a palavra, né? E que essa transformação, ela é quando eu rezo e quando eu saio da minha oração transformada, todo mundo se beneficia com isso. As pessoas que vivem ao meu redor logo vai perceber que realmente eu sou uma pessoa de oração, uma pessoa que tem um contato íntimo com o Senhor, com o Criador. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.